Queridos, Deus abençoe. Estamos em aula e a aula é relativa à segunda-feira, dia 6 de maio, ok? Dando continuidade, provavelmente, enquanto você estiver assistindo essa aula, eu estou voltando do Japão durante o dia, vou chegar à noite, por isso que a gente não está junto, tá? Eu deixei 2 aulas gravadas. A da semana passada, que é importantíssima que você assista. Eu não estou aí para te ver, eu quero acreditar que você ama o conhecimento. E esta aula aqui, tá bom? Como eu prometi para vocês, eu viajo, mas vocês não ficam sem conteúdo, ok? Vamos lá, página de número 159, Introdução ao Novo Testamento, tá? Quero que você pegue a página número 159, eu deixo projetado aqui também na tela para facilitar a nossa didática de aula aqui, tá bom? Vamos lá. Ok, nós estamos falando sobre epístolas, ok? Destacamos algumas epístolas importantes, consideramos algumas na última aula. Vamos seguir agora no capítulo 3, página 159, Tiago e as primeiras epístolas paulinas, ok? Introdução aqui. Neste terceiro capítulo estudaremos a carta de Tiago e as primeiras epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, ou seja, Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses. As epístolas, ou mesmo que cartas, posto que seguem um estilo de correspondências, possuem características próprias e, conforme veremos, não se destinam particularmente aos judeus ou aos gentios, mas a um povo constituído dentre as nações, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Ok? Beleza? Gente, eu vou dar uma mexida nessa tela aqui, ó, porque favorece para eu ler, senão eu fico com a cabeça muito baixa. Isso já tá me incomodando. Aí eu vou mexendo assim, ó, tá vendo? E vai acompanhando comigo, tá? Vamos lá, página 159, 3.1, a epístola de Tiago, que na ordem das epístolas, como está no Novo Testamento, está na posição de número 20, é a 20ª, tá? Vamos lá um pouquinho, deixa eu ampliar aqui porque eu ajustei a tela. Ok? Vamos lá. Muito bem. O que a gente tem lá com relação à epístola de Tiago? Se for pegar um pouquinho na anterior ali, ó, é a 20ª na disposição dos livros do Novo Testamento e está incluída no grupo. Espera um pouquinho. Isso, aqui fica melhor para a gente ir, tá? Vamos lá, está incluída no grupo das chamadas epístolas gerais, ok? Que tem como característica o fato de ser composta por uma série de sermões cujo conteúdo gira em torno do tema da vivência cristã. É nesse aspecto que a epístola mostra-se mais preocupada com a prática do que com a teologia propriamente dito. Não que ela seja menos teológica, tendo Deus como centro de todas as coisas, mas é que Tiago, ele responde agora como um pastor. Né? Esse Tiago responde agora como um pastor. Então, é aquilo que a gente chama de a curva teológica entre Paulo e Tiago. Que curva teológica é essa? Paulo, a pregação dele era a pregação de um missionário emergente, então ele chegava e dizia assim, ó, a fé vem, a salvação é de graça, vem pela fé e não vem pelas obras. Já Tiago pregava a mesma coisa, mas assim, ó, se você diz que tem fé, demonstre essa fé pelas obras, porque as pessoas que estão do lado de fora querem ver, através das suas obras, aquilo que você tem de fé. Então são pontos de vista diferentes. É um evangelista e um pastor considerando a mesma coisa, tá? A epístola de Tiago, ela é poderosíssima porque ela está no rol das obras de maior relevância para a igreja cristã primitiva. Junto de Romanos, junto de Hebreus, junto de Gálatas, junto de Colossenses, junto de Filipenses, junto de Efésios, junto de Tessalonicenses. Quer dizer, até Filemão, que é a menor e a última da linha de epístolas apostólicas pastorais de Paulo, são relevantes. Mas ela está dentro de um conjunto de Tiago, Romanos e Hebreus. Ok? Um pouquinho mais à frente. Nós estamos ainda na página 160, 3.1, ok? Autoria, data e local da epístola ao Tiago. Então nós temos que considerar aqui, ó, que nos dias de Jesus, nós temos outros Tiagos. Primeiro, tem um Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Tem um Tiago, o apóstolo, filho de
Alfeu, também chamado de Tiago o Menor, e temos Tiago, pai do apóstolo Judas, identificado como irmão do Senhor. Tá? Filho de José e Maria, Tiago era um dos irmãos, ou meio-irmão de Jesus, porque era só de José e Maria e não foi gerado como sobrenaturalmente como Jesus. E ele não foi apóstolo, ok? Percebe que nem todo mundo na sua casa tem que te aceitar ou celebrar, né, o seu sucesso. Veja que ele era irmão, meio-irmão, mas não seguia Jesus, não era apóstolo, não fazia parte do colegiado. Né? Ele tornou-se depois um dos líderes em Jerusalém. Ele se manteve ao longo do ministério de Jesus afastado. Ele não tinha uma presença como os outros tinham. Ele ficava fora do círculo íntimo dos discípulos. Não tem registro na Bíblia dele estar se opondo a Jesus, certo? Mas também não seguia de perto. Mas a Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7, que esse Tiago, irmão de Jesus, ele se converte logo após a ressurreição, porque Jesus aparece para ele. Então veja que havia um particular, Jesus apareceu para 500, né? Muita gente o viu, mais 500 e ainda para exclusivamente Tiago. Esse foi o escritor da epístola Tiago. A epístola de Tiago, certo? Um pouquinho mais ali, ó, Tiago, irmão do Senhor, teria redigido essa epístola na época em que ainda pastoreava a igreja em Jerusalém, alguns anos antes da realização do primeiro concílio, possivelmente entre 48 e 49 depois de Cristo. Tá? Um pouquinho mais ali adiante, por favor, página de número 61, destinatário e propósito. Tiago escreveu para as 12 tribos que se encontravam na dispersão ou na diáspora, chamado da diáspora também, como alguns historiadores preferem chamar. São os judeus que se ausentaram da Palestina e viveram longe da terra originária daquele povo. Então ele escreve para essa gente aí, certo? Seguindo um pouquinho mais aqui, nós estamos agora na página 162. O propósito de Tiago com a presente epístola é evidentemente prático. Seu objetivo é dar conselhos práticos no sentido de encorajar seus leitores nas intensas lutas espirituais em que enfrentavam, levando-os ao entendimento de que certas tendências de sua conduta precisavam ser corrigidas. E se de fato desejassem que o verdadeiro cristianismo e, consequentemente, Cristo fosse visto em cada uma de suas obras. Então ele chama atenção sobre postura, conduta, atitude, procedimento e obras. Né? Porque era isso que ele tratava. Ele tratava do cristianismo do ponto de vista prático e testemunhal, que pudesse ser vivido do lado de fora. Ninguém era tão potencialmente espiritual para conhecer o coração dos cristãos. Né? As pessoas liam primeiro o comportamento lá de fora. Então ele chamava atenção e os doutrinava sobre isso. Ok? Epístola aos Gálatas, página 163, tá? Epístola aos Gálatas, vamos lá. Denominada por alguns teólogos de Declaração da Independência Cristã. É ali que existem conflitos em que nitidamente está uma discussão entre Paulo, Pedro, Tiago e João. Exatamente, principalmente Pedro. Há uma disputa, um estresse, um desgaste, e a carta vai ganhando corpo. E ela tem essa característica aí, que é a declaração da independência do cristão. Também chamada de a Carta Magna da Liberdade Cristã. A Epístola aos Gálatas, ela se constitui um manifesto apostólico contra as influências danosas dos judaizantes na comunidade cristã, a distinção plena e definitiva entre lei e graça. Paulo está dizendo, eu vou falar uma vez só e a gente não vai mais discutir sobre isso. Está aqui, ó, pá! Carta de Paulo aos Gálatas, declaração da independência cristã, acabou, lei e graça, explicada aqui. Então são documentos importantíssimos para que o cristão conheça, inclusive você que estuda teologia. Carta de Paulo aos Romanos, Carta de Paulo aos Gálatas e Carta de Paulo, que eu creio e concordo, escrita aos Hebreus. São 3 vitais de suma importância, ok? Anote isso e se aprofunde nelas. Ainda na página 163, 3.2.1,
quanto à autoria, data e local de redação da carta de Paulo aos Gálatas. Escrita pelas mãos de Paulo, obra do apóstolo, e foi escrita em algum momento entre 48 e 56 depois de Cristo. O que mais que a gente tem de informação? É isso aí, ok? Já dá para seguir com destino e propósito. Tá lá, destino e propósito da carta, ok? Ficou bom assim a tela, né? Vamos lá. A Epístola aos Gálatas foi endereçada a um conjunto de igrejas fundadas por Paulo durante a sua primeira viagem missionária e que estavam espalhadas pelo vasto território da Galácia, especificamente a Galácia do Sul. E Paulo, durante o seu trabalho missionário pela região da Galácia, evangelizou tanto gentios quanto judeus. Em todas as cidades em que Paulo pregava, levantava-se ferrenha oposição por parte de alguns judeus que eram contrários ao cristianismo. Entretanto, o problema mais grave ainda estava por vir. E qual era esse problema mais grave no ministério de Paulo? Aqui, ó, falsos irmãos. Lidar com a falsidade. Muita coisa não muda, né? Muita coisa não muda. Lidar com falsos irmãos. Né? Na expressão dele de Gálatas 2 e 4, para distinguir seus objetivos, semeavam entre os gentios recém-convertidos que Paulo não era apóstolo, que ele, quando achava conveniente, pregava a circuncisão. Então eles querem tumultuar a mente, querem criar um desconforto, uma resistência, uma disputa, uma falta de interesse, um desencorajar, né, dos novos crentes. Veja que isso não é muito diferente nos dias de hoje. Como essa epístola, portanto, há uma observação que diz o seguinte: Paulo atinge o seu propósito defendendo o seu apostolado e autoridade de proclamar o evangelho da graça e da fé, e demonstrando a superioridade do único e verdadeiro evangelho sobre as perversões legalistas dos mestres do erro. Então ele escreve dizendo, peraí, eu vou falar uma vez só e vou acabar com esse negócio, porque a confusão está muito grande e não é que eu falo o que eu quero, ou quando me é conveniente. Eu estou pregando o que eu recebi do Senhor. E Paulo tinha essa característica, o que eu recebi, isso também vos ensinei. Então digno de total confiança. Você vai ter aí o esboço, se quiser estudar com profundidade, e a gente segue por aqui, tá? Vamos lá. Agora nós estamos na vamos lá. Primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, página de número 66, ok? Vamos lá. Primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses. Injustamente negligenciada pelos estudiosos modernos, as epístolas aos Tessalonicenses se constituem uma das mais brilhantes exposições acerca da parousia, ou a segunda volta de Jesus. Essas epístolas, primeira e segunda, assim como o discurso de Jesus, tá? No Monte das Oliveiras e o Apocalipse, formam as primeiras porções proféticas do Novo Testamento que apontam para o futuro, para a volta de Jesus. 3.3.1, quanto à autoria, data e local da redenção, tá? Autor Paulo, tá? Seguido dos nomes de Silvano, Silas e Timóteo, posto que esses haviam sido fundadores com Paulo da igreja em Tessalônica. Então eles estão participantes dessa composição. A data sugerida para a redação da epístola, assim como a sua autoria, não é muito controversa. Bastando a leitura, está lá o texto 1 Tessalonicenses 3, 1 a 7, associado a Atos 17, 3, 16, para chegarmos à conclusão de que aproximadamente foram escritas entre 50 ou 51 depois de Cristo. Tá? Temos uma figurinha aí que fala sobre achados arqueológicos, né, sobre o tribunal de Gálio, procônsul romano, que recebeu o apóstolo Paulo. Destino e propósito da primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, dentro do prefácio das duas epístolas, não deixa dúvida quanto ao destino. Está sendo escrito aos Tessalonicenses, sim. Ok? Considerando um pouquinho mais aqui, ainda, na página 168, tá? Paulo visitou Tessalônica pela primeira vez por ocasião da sua segunda viagem missionária, depois de haver estado em Filipos. Aí aqui eu fiz algumas observações, vamos lá. O apóstolo Paulo, portanto, não teve tempo suficiente para instruir a igreja como ele realmente desejava. Afinal de contas,
Se levarmos em consideração Atos 17:2, Paulo permaneceu apenas 3 semanas em Tessalônica. Muitas igrejas ele abria em um dia, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, era muito rápido. E não tinha tempo hábil para preparar líderes, para preparar pastores, se converter, ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, falando língua estranha, domínio da palavra, domínio do testemunho de Cristo. Gente, era muito difícil. Então Paulo, preocupado com as perseguições que aqueles recém-convertidos poderiam estar passando e temendo que eles não resistissem às perseguições, ele envia Timóteo para confortar, fortalecer, encorajar aqueles cristãos. Então provavelmente, nesse meio tempo, o relatório enviado por Timóteo motivou o apóstolo a escrever uma carta aos Tessalonicenses, ou a primeira carta, para fortalecer essa graça, esse encorajamento na vida daqueles novos convertidos. Então nesse primeiro envio, nessa primeira carta, Paulo, além de elogiar a fidelidade e a perseverança com que aqueles cristãos estavam enfrentando as perseguições, ele segue confortando eles acerca da esperança da ressurreição daqueles que dormem. Então, tudo se baseava na esperança. Se nós tirarmos a esperança da volta de Jesus e do futuro, do amanhã com Deus, nós estamos fadados à ruína. Página 169, continuando. A segunda epístola tinha como propósito, além de destacar o crescimento da fé e a perseverança dos crentes em Tessalônica, corrigir algumas distorções doutrinárias que durante o curto intervalo entre esta e a primeira carta começavam a surgir no seio da igreja. Entre elas estava a questão da volta de Jesus ou da parousia, que na primeira epístola foi mencionada por Paulo. Um pouquinho mais à frente, Paulo passa a enumerar uma série de acontecimentos ou sinais que deverão acontecer a respeito da segunda vinda de Cristo. Eles estavam tentando inventar sinais ou criar expectativas sem estrutura doutrinária. Paulo então reforça isso. E ele diz assim, olha, presta atenção nos sinais que deverão acontecer. Primeiro, a apostasia, né? Apostatar-se da fé, quer dizer, aqueles que conheceram e deixaram de acreditar. A manifestação do homem da iniquidade, o homem da perdição, que se opõe, se levanta tudo aquilo que se chama Deus, que esse homem da iniquidade faz menção do anticristo, que se revelará nos últimos dias, e ele vai se posicionar como um líder mundial, cuja liderança terá como característica a iniquidade e a perseguição a tudo que se relaciona a Deus e ao nome de Deus e a sua igreja e por ali e parará. Ok? Paulo está chamando a atenção disso. Nós temos aqui o esboço da primeira epístola, temos o esboço da segunda epístola, ok? Agora nós já estamos entrando para o estudo de Coríntios, Romanos e as principais epístolas de Paulo, tá? Nós vamos passar por todas elas, ok? Então vamos lá. Bíblia, caneta, papel na mão, vamos seguindo. Paulo escreveu mais do que qualquer outro escritor no Novo Testamento. Okay? Seus pensamentos calçados, ou calcados, acho que é calçados porque eu risquei, nas palavras e revelações de Cristo, formam uma considerável parte da estrutura daquilo que ficaria conhecido como teologia cristã do Novo Testamento. Ele compõe, ele constrói isso. Pedro se perde no comportamento doutrinário e mistura judaísmo com cristianismo, cristianismo com judaísmo. Paulo vem e diz, espera aí, vamos organizar isso aqui. Então ele começa a escrever as epístolas. Tá? 13 do senso comum, eu 14, porque acredito que ele escreve também aos hebreus. Tá? Ele manifesta isso, é a teologia cristã do Novo Testamento, certo? Sendo que Coríntios e Romanos são as obras literárias de maior importância para a cristandade dentro desse contexto de teologia cristã do Novo Testamento, tá bom? Tanto Coríntios como Romanos, as suas páginas contribuem para a compreensão do estabelecimento da expansão da igreja durante os primeiros anos da história. Vamos lá um pouquinho? Além, claro, que eu escrevi ali, ó, tá vendo? Ops, do comportamento doutrinário da igreja, certo? Vamos avançar um pouquinho aqui, nós estamos agora na página 174, viu lá? 174, ok? Vamos lá. 4.1, primeira e segunda epístola aos Coríntios, tá? Vamos lá um pouquinho. Primeira e segunda carta aos Coríntios são consideradas juntas a mais extensa, as duas juntas, né? Elas são consideradas a mais extensa carta do Novo Testamento. Tá? E os temas que são abordados por Paulo, ainda que direcionados aos leitores de uma comunidade cristã específica, na verdade eles falam muito e falam de forma tremenda à igreja em todos os seus dias.
tá bom? As epístolas aos Coríntios são um chamado à ética e à prática das mais sublimes condutas cristãs. Então, importantíssimo, aqueles que gostam de trabalhar com profundidade doutrina e conduta, prática e conduta, ética, prática e conduta cristã, devem ter um profundo conhecimento das epístolas que Paulo escreveu aos Coríntios, 1ª e 2ª. 4.1.1, autoria, data e local da redação. Tá? A primeira e a segunda carta aos Coríntios são atribuídas ao mesmo autor, Paulo, é o escritor delas, ok? Com relação à data, aproximadamente varia de 50 a 54 antes de Cristo, se você quiser anotar, 50 a 54 antes de Cristo, tá? Então tá aqui, ó. As epístolas, a gente já foi para a página 175. As epístolas, 1ª e 2ª carta de Paulo aos Coríntios, só foram escritas tempos depois. A primeira em 54 depois de Cristo na cidade de Éfeso, onde Paulo permaneceu por 3 anos, e a segunda epístola cerca de 1 ano depois, quando ele estava na Macedônia. Então aqui a gente fecha o quesito. Cadê? Aqui a gente fecha o quesito da autoria, data, local da redação, tá? Destino e propósito, a cidade de Corinto, tá? Página 175 lá embaixo. Assim que Paulo deixa a cidade de Corinto em direção a Éfeso, num dos últimos estágios de sua segunda viagem missionária, a igreja de Corinto mergulha no mar de divisão, imoralidade, confusão e contendas. E em decorrência dessa situação, que a primeira epístola, então, precisou ser escrita e ser enviada para ajudá-los nesse descontrole espiritual e emocional, tá bom? Estamos na página de número 176, continuando aqui. A segunda epístola escrita na Macedônia, no outono de 55 depois de Cristo, durante sua terceira viagem missionária, possui um tom mais autobiográfico. A autobiografia da epístola possibilita entrever os mais íntimos, quer dizer, entender internamente os mais íntimos sentimentos do apóstolo, seus sentimentos mais profundos em relação a si mesmo, seu ministério e o próprio relacionamento com as igrejas que estava fundando. Então, a segunda tem esse tom, um tom mais autobiográfico, ok? Vamos avançar mais um pouquinho, nós estamos agora na página 177. O propósito da segunda epístola aos Coríntios pode ser resumido da seguinte forma: a vindicação da autoridade apostólica de Paulo e a legitimidade que tinha como responsável pela implantação da igreja em Coríntios de emitir o seu parecer em relação à forma como ela deveria ser pastoreada. Então veja que a responsabilidade de Paulo era muito grande. Ele passava, implantava, se preocupava, procurava saber, esperava relatório, escrevia a respeito. Veja que a atividade pastoral de manter hoje se assemelha muito num bom aspecto das mídias sociais. Uma mensagem, um e-mail, um texto, uma postagem relevante, alguma coisa, o tempo todo estar informando, preocupado, recebendo relatório, orientando, instruindo, isso é simplesmente maravilhoso. Paulo tinha essa característica. Todo pastor que segue esse exemplo, com certeza, ele desfrutará de bons resultados no seu pastorado. Tá? Existe uma especulação de alguma coisa que, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, ele menciona uma primeira carta, ou uma primeira, ou uma terceira, que estaria envolvido em Coríntios. Então é chamado de a carta anterior. E ele faz uma menção sobre isso. Ó, eu já em uma outra carta eu vos escrevi, não vos associasseis com impuros, quer dizer, tem uma outra carta. E alguns estudiosos levam em consideração, e acreditam ser isso de forma inevitável, concluir que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios não foi exatamente a primeira correspondência de Paulo, do apóstolo, à igreja, mas que talvez houve outra que se perdeu ao longo do tempo. Tá? A partir da página 177, no final, você tem o esboço da primeira e depois você vai ter também o esboço da segunda. Então, quem for estudar sistematicamente pode seguir adiante pelos esboços, ok?
Chegamos aqui na carta de Paulo aos Romanos, a minha preferida, a que eu mais gosto, né? Inclusive na minha escola online que eu estou trabalhando a carta de Paulo aos Romanos, sinto na obrigação. Eu vou deixar na minha escola online completa interpretação, verso por verso, capítulo por capítulo, de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Epístola aos Hebreus, Epístola dos Gálatas. Então quem entrar ali vai ter um conteúdo sobrenatural de informação. Simplesmente maravilhoso, tá? Vamos lá, nós estamos aqui na página de número 180, Epístola aos Romanos, ok? Considerada pelos estudiosos a catedral da fé cristã. Anota isso, a Epístola aos Romanos é um dos mais brilhantes documentos neotestamentários que se tem conhecimento. A profundidade com que trata determinados temas teológicos cristãos ou da teologia cristã, tais como a justiça de Deus, a justificação pela fé, a predestinação dos santos, a glorificação da igreja, a herança eterna dos salvos, faz, segundo o ponto de vista de Martinho Lutero, a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. Faz com que a carta de Paulo aos Romanos se torne a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Romanos é a mais longa e teológica de todas as missivas ou de todas as epístolas, de todas as cartas do Novo Testamento. E se pudéssemos comparar a semelhança de um corpo humano, por exemplo, Romanos seria a espinha dorsal. Aí vem a consideração do seguinte: já foi dito que se perdêssemos todos os livros da Bíblia e nos restasse somente a carta de Paulo aos Romanos, já saberíamos tudo e o suficiente do que precisaríamos acerca da salvação em Cristo. No passado, no presente, no futuro, do Antigo Testamento ao Novo, da igreja da Antiga Aliança para a igreja da Nova Aliança. Tudo está ali. O cristão deve ter em mente a responsável e alta capacidade de ler e interpretar e explicar a carta de Paulo aos Romanos. Seja bem-vindo ao meu mundo e que você se torne um especialista da carta de Paulo aos Romanos. Eu sonho um dia comentar especificamente a carta de Paulo aos Romanos, né? E tudo é possível que crê. Você crê comigo? Vai acontecer, hein? Bora! Vamos lá, página 180, 4.2.1. Quanto à autoria, data e local da redação da carta de Paulo aos Romanos. Então, a carta de Paulo aos Romanos foi redigida pelo apóstolo Paulo, já vamos dar detalhes sobre isso, porque possivelmente você já ouviu falar que ela foi escrita da prisão, ou em prisão, ok? É bem provável, quando a gente falar sobre epístolas da prisão, tá? A Epístola aos Romanos teria sido escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo, provavelmente em algum momento entre 57 e 58 depois de Cristo. 3 cidades estavam em seu pensamento durante a trajetória missionária. Pode ser que ele tenha escrito em Jerusalém, pode ser que ele tenha escrito em Roma, o que é muito forte o indício, e pode ser que ele tenha escrito na Espanha. Tem registros ali em Romanos 15, 22 a 29. Ok? A rigor, uma das peculiaridades dessa epístola é o fato de ser considerada, de ser endereçada a uma igreja que não havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. Daí ser fácil supormos que entre Roma e Espanha, a urgência na evangelização recaía sobre essa última, por exemplo, a Espanha. Então é bem provável, pode ser, veja que são especulações de estudo. Corinto é o local mais provável para a redação de Romanos, também em discussão, uma vez que Paulo achava-se hospedado na casa de Gaio, registros de Romanos 16 e 23. Um coríntio que convertera-se a Cristo por intermédio da pregação do apóstolo. Bom, ou ainda, mesmo, a gente vai ver mais na frente, diretamente da prisão. Destino e propósito, a epístola é claramente endereçada a todos os amados de Deus que estavam em Roma. Vamos lá, página de número 182, página a seguir, ali ó. O propósito imediato da epístola era informar aos cristãos de Roma que Paulo, muito em breve, pela primeira vez, estaria com eles, compartilhando das bênçãos do evangelho, e assim logrando frutos para o reino de Deus. Fica evidente pela leitura de Romanos 15, 24, por exemplo, o que diz lá? Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Está aí algumas referências de possivelmente aonde isso foi escrito. A igreja em Roma passava por vários problemas, tanto de natureza doutrinária quanto prática,
embora o apóstolo não tivesse estado lá pessoalmente, mas os que estavam já se estabelecendo como igreja estavam precisando de ajuda e, diferente do que Israel, Jerusalém, que poderia se tornar potencialmente a expansão para o mundo, na verdade, toda a influência de mundo que havia em Roma faz potencialmente com que a igreja se torne visivelmente alcançada visivelmente pelo mundo todo. Então Paulo sabia que era importante estar em Roma, além de ser uma promessa de Deus para que ele ali estivesse e anunciasse o evangelho, tá? Página de número 183, pega lá, beleza? Ali, ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, a rigor, tá? A rigor, ao longo de sua exposição, Paulo inaugura novos conceitos na teologia cristã. Estamos falando ainda da carta de Paulo aos Romanos. Como, por exemplo, a transformação do crente segundo a imagem de Cristo, e é a famosa expressão de Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, primeiro conhecer, também os predestinou, depois predestinar, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E isso é sensacional. Eu expliquei isso na escola online, quando eu falo sobre Romanos, essa preeminência de ser o primogênito entre muitos irmãos. Então ele nos conhece e predestina, que é a pré-antecipação. Então, Romanos 8, 29 precisa estar conectado diretamente com Efésios 1 e 4. Por quê? Fomos escolhidos nele, para louvor da sua glória, antes da fundação do mundo. Então é pré-antecipação. Para tirar qualquer nível de discussão, tá lá, ó, finalzinho do 183, antes do esboço da epístola, olha lá. A que fomos predestinados, como eleitos? A que fomos predestinados? Fomos predestinados a quê? A sermos chamados, justificados, glorificados, a sermos segundo a imagem do Filho, santos e inculpáveis, filhos por adoção, redimidos, participantes de uma nova herança e glória, participantes do Espírito Santo e criados em Cristo para as boas obras. Tá aí. Eu acho fantástico esse doutrinamento. Vamos lá? Página de número... Vamos aqui já para o capítulo 5. Página de número 185. Vamos falar sobre Paulo e as epístolas do cárcere, tá? Vamos ver o que isso significa. Paulo foi um dos maiores evangelistas da história da igreja. Como missionário, implantou igrejas por toda a Ásia e Europa, levando a mensagem libertadora do Evangelho às partes mais remotas do planeta. Como escritor, contribuiu mais do que qualquer outro com a formação do Novo Testamento. Redigiu ao todo 13 ou 14, eu concordo, considerando Hebreus como uma de suas obras, epístolas, ok? Sendo que 4 foram escritas durante o período em que ele ficou preso em Roma. Então vamos ver quais foram estas cartas ou estas epístolas que são do cárcere ou da prisão, tá? Quanto à terminologia de local e redação das epístolas do cárcere, que também podem ser chamadas de cartas da prisão, que foram escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava privado da sua liberdade física, significa que é um jeito educadinho de a gente dizer que ele estava preso. E aí? Tem alguém da sua família preso? Não. Eu tenho algumas pessoas lá em casa que estão privadas da sua liberdade física, social. É bonito de falar. Segundo o relato de Lucas, ok? Em Atos dos Apóstolos, Paulo ficou aprisionado em pelo menos 4 cidades. Filipos, Jerusalém, Cesareia, Roma e, pela observação de 1 Coríntios 15, 32, Éfeso. Ok? Anote aí. Desses lugares, ele escreve as epístolas, que são as epístolas do cárcere. Tá? Um pouquinho mais abaixo, as possibilidades recaem sobre Cesareia e Roma como os lugares mais prováveis para a redação dessas epístolas. Então, de todo o período aonde ele ficou preso, de todas as cidades aonde ele ficou preso, Filipos, Jerusalém, Cesareia, Roma e Éfeso, é bem provável que Cesareia e Roma foram as cidades de origem, realmente, onde ele escreveu as cartas da prisão. A grande maioria dos estudiosos do Novo Testamento aponta para Roma como sendo o lugar mais provável para a redação das epístolas do cárcere. Em Roma, Paulo ficou em prisão domiciliar, o que foi um privilégio que a sua cidadania romana lhe proporcionou aproximadamente durante 2 anos. E o mais interessante, ele teve acesso a
toda a guarda pretoriana de Roma. Eu estou falando de mais de 9.000 soldados que o reconheciam como líder espiritual. Gente, foi muita gente, meu Deus, muita gente convertida. Jesus do céu, só ali ele foi ganhando Roma, foi ganhando soldados, e por trás de cada soldado, uma família de no mínimo 3 pessoas, mais de 30.000 pessoas. Em 2 anos, você fala assim, poxa, Paulo ficou preso 2 anos, que desperdício. Desperdício? Em 2 anos, a influência que ele exerceu na guarda pretoriana romana, com mais de 9.000 soldados, por baixo, só ali em 2 anos preso, ele deve ter gerado umas 30.000 almas para Jesus. Então nada é por acaso. Deus está sempre no controle absoluto de todas as coisas. E aquilo que parece mal, a glória de Deus está lá, porque nós fomos gerados nele, para o louvor da sua glória, nele, por ele, para ele, amém eternamente. Todas as coisas que nos sobrevêm definem, apontam, manifestam a glória de Deus. Ok? Página de número 187, 5.2, data da redação das epístolas do cárcere. Então vamos lá. Se admitirmos que Paulo redigiu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, as 4 quartas estão aí, da prisão, isso potencialmente pode ter acontecido entre 58 e 61 depois de Cristo. Agora vamos ver uma por uma, tá? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Vamos lá? A Epístola aos Efésios, que é considerada pelos estudiosos a segunda mais importante obra literária de Paulo, ficando atrás somente da Epístola aos Romanos, ok? A primeira das epístolas do cárcere é Éfaso e é chamada de a rainha das epístolas. Por quê? Devido à sua sublime mensagem, com as suas formas nobres de expressão. É uma carta extremamente polida. Really, really, really polite. Olha lá. Explicar aos crentes daquela igreja os propósitos eternos de Deus, que consistem na salvação em Cristo, na transformação, na unidade em Cristo, santidade e proteção em Cristo. Extremamente cristocêntrica. Tá? Quanto ao destinatário e propósito, tá lá, ó. Já diz na carta, destino, para quem? Aqueles que estavam a igreja em Éfeso. Ok? Página seguinte, página de número 188. Vamos lá. Diminuir um pouquinho aqui. Ok? A carta de Paulo aos Efésios também é chamada de uma carta no estilo circular, ou seja, os seus destinatários talvez ela não se limitou ao destino dos que estavam em Éfeso, mas a membros de várias igrejas espalhadas nas regiões da Ásia Menor. Então, tinha um propósito muito mais abrangente. Ou, seja como for, quando Paulo envia através de Tíquico, o registro está em Efésios 6 e 21, a carta aos Efésios, o seu propósito primordial era solidificar a unidade daqueles irmãos, de sorte que não houvessem divisões entre os crentes judeus, crentes gentios. Afinal de contas, a expressão de Efésios 4, 4 a 6, há somente um corpo e um espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos. Então, ele prega a unidade e para com esse negócio de disputa entre crente judeu e crente gentil. Eu volto a falar, parece que essas coisas se repetem, né, no dia de hoje. Mas é isso aí. Está lá o esboço da epístola, para quem quiser se aprofundar e ministrar a partir do esboço, pode estudar. Página 189, vamos para a epístola aos Filipenses, ok? Filipenses é considerado a mais pessoal de todas as epístolas paulinas e certamente é uma das mais lidas. Lembra? Quando você pensa em Filipenses, o que você pensa? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4 e 13. Não é? Vamos lá. O que a gente pode considerar ainda? Nenhuma igreja se associou comigo. Veja como ela é uma linguagem de extrema particularidade e pessoalidade de Paulo. Olha, nenhuma outra igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, e o bastante, para as minhas necessidades. Então ela tem um tom pessoal de gratidão, porque o apóstolo não precisava pedir, eles simplesmente mantinham e supriam todas as necessidades do apóstolo. Por isso, Filipenses seria, na verdade, uma nota de agradecimento pelo relevante amparo financeiro que Paulo recebeu daqueles crentes, os quais contribuíram, inclusive, com a coleta que o apóstolo providenciou para auxiliar os cristãos pobres que passavam necessidades em Jerusalém. Então,
a manutenção do líder, do pastor, de quem comunica, de quem faz, isso é antigo, está intrínseco e assim por diante precisa ser considerado. Paulo diz, muito obrigado, porque vocês não me deixaram na mão. Veja que haviam outras quantas, não é? E ele não faz tamanho agradecimento. Por quê? Porque nem todo mundo entende, certo? Mas sempre haverá um povo provedor, com a unção provedora de não deixar a obra e aqueles que vivem na obra perecer. 189, página 5.4.1, destinatário e propósito, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, escrevendo aos Filipenses, ok? Tá lá, destinatário e propósito. Vamos para a página de número 190, a gente vai aqui, ó, aqui antes do esboço da epístola lá, ó. Agora aprisionado em Roma, Paulo recebe as ofertas voluntárias enviadas pelos filipenses por intermédio de Epafrodito, porque está aqui, ó, dentro da harmonia, né, da estrutura das epístolas, e essa menção é feita em Atos capítulo 28, depois 28 de 16 a 22. E ele agora está grato porque eles são participantes. Ele diz assim, ó, vocês que estão ofertando são participantes comigo no trabalho e no labor do Senhor, ok? Está aí a carta que ele escreve para agradecer, simplesmente porque estava grato pelo cuidado. Próxima página, 191, passou o esboço, agora a gente está na epístola aos Colossenses, ok? A terceira das epístolas do cárcere, chamado Colossenses, possui algumas similaridades com a epístola aos Efésios, como por exemplo a referência a Tíquico, que certamente recebeu de Paulo a incumbência de levar as duas cartas e entregar aos seus destinatários, ok? A epístola aos Colossenses traz ensinos essencialmente defensivos da cristologia, como, por exemplo, a defesa da doutrina da divindade de Cristo, não só de Cristo, como de toda a divindade, a sua plena suficiência como Salvador, porque tudo habitou nele e essa foi a vontade do Pai. Quem quiser estudar as divindades está ali. É aqui que se defende que a teologia tradicional defende as eras. Como que é? Olha, é que me veio agora a ideia. As dispensações, né? Nós temos as 6 dispensações consideradas na teologia tradicional antiga. Paulo não reconhece essas 6 dispensações. Ele reconhece somente 3. Plenitude dos tempos, do mistério, antes dos tempos, do mistério e a plenitude dos tempos, que são considerados na carta de Paulo aos Colossenses, ok? Onde destaca a divindade de Cristo, a sua plena suficiência como Salvador e a manifestação total e absoluta da vontade de Deus nele, tá? Um dia a gente vai estudar isso aí juntos, especificadamente sobre o caráter da divindade, tá bom? Destinatário e propósito, a epístola aos Colossenses, tem como destinatário a igreja estabelecida na cidade de Colossos. Vamos avançar um pouquinho mais lá, ok? Página 192, tá? A igreja em Colossos foi estabelecida durante o tempo em que Paulo permaneceu em Éfeso, aproximadamente 2 anos, no transcurso da sua terceira viagem missionária. E ela tinha uma característica, ela era predominantemente gentílica, 100% gentílica. A seguir o esboço da epístola, você pode seguir adiante, se desejar, ok? Vamos agora à última epístola do cárcere, que é a epístola de Filemão, e é a menorzinha, a pequenininha das epístolas, ok? Vamos lá? Aí está. Filemão mantém uma relação direta com a epístola aos Colossenses, pois em ambas aparecem os nomes de Onésimo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Arquipo e Lucas. Tá? Isso sugere que tanto esta quanto aquela foram redigidas no mesmo período imediato e levadas juntas para o seu destino. Filemão possui algumas características que a tornam singular entre as cartas paulinas, como por exemplo a sua extensão. É a epístola menor, a mais breve de todo o Novo Testamento. São 25 versículos, não existe nenhum enfoque doutrinário de extrema relevância, não há exortação, não há apologia contra falsos ensinos, apenas ela é uma obra, considerada como obra-prima, que enaltece a benignidade, a misericórdia, o perdão
que são os elementos bases de todo o relacionamento cristão. É como se fosse um testamento final prático de tudo aquilo que é amor de Deus. Amar, perdoar, liberar, usar de misericórdia, usar de benignidade. 5.6.1, destinatário e propósito. Filemon é o destinatário imediato da carta. Quem é esse camarada? Um dos muitos convertidos durante o trabalho evangelístico de Paulo em Éfeso. Um homem com considerável recurso financeiro. Filemon reunia a igreja em sua própria residência, cabendo a Arquipo responsabilidade pastoral sobre ela. Paulo organizou assim, isso era comum. Então, igrejas nas casas não tem nada a ver de invenção de igreja de último tempo, de últimas horas, ou de neotestamentários ou neopentecostais, nada a ver, isso aí vem de lá, tá? E ela tem a ver, ela trata de uma situação do seguinte: Onésimo era um escravo de Filemon. Esse cara fugiu. Ele não só fugiu, como roubou Filemon e levou objetos de valor e tentou esconder isso. Foi parar onde? Foi parar em Roma. E em algum momento, esse Onésimo se encontrou com Paulo, ele ouviu a pregação, se arrependeu. Quando esse Onésimo disse quem era para Paulo, Paulo falou: não, eu não acredito que você é amigo de Filemon. Falou: não sou amigo, sou escravo dele. E aí Paulo diz assim: bom, Filemon não pode só ficar com a memória de uma boa casa, de um bom dinheiro, de uma igreja dentro da sua casa. É mais do que isso, ele tem que ter prática que demonstre o amor e a misericórdia de Deus. Então ele precisa aprender a perdoar. Aí ele orienta Onésimo dizendo: você tem que voltar para casa, se arrepender, procurar Filemon e pedir perdão para ele. E ele precisa aprender a te aceitar, a perdoar e a se reconciliar contigo. Então Paulo envia essa carta a Filemon, é uma carta de pedido do apóstolo, não apenas que Filemon aceitasse Onésimo de volta, mas que o perdoasse, o recebesse como antes. Porque se era agora o tempo de demonstrar que o evangelho havia chego nele, qual é a forma? Perdão, misericórdia, aceitando e assim por diante, né? Dizendo que agora ele também era um escravo. Paulo chama a atenção: você não esquece, Filemon, que você também é um escravo. Um escravo. Escravo de quem? Escravo de Cristo. Então, quer dizer, você tem que receber Onésimo, perdoar ele e liberar, porque essas são as evidências. E Paulo pega firme com ele. No versículo 21 da epístola de Paulo a Filemon, ele diz assim: eu espero, porque eu estou certo, que da sua obediência, como eu estou te escrevendo, eu espero muito mais do que eu estou te pedindo. Porque essa é a expectativa do evangelho genuíno quando chega na vida, no coração, na prática autêntica de um cristão. Quando o evangelho, o amor de Deus toca eu e você, meu irmão, Deus espera que a gente vá muito mais além e possamos ter uma resposta muito mais do que está sendo pedido. Por isso, e muito mais, a epístola a Filemon se constitui a um chamado à reconciliação, ao perdão e aos verdadeiros fundamentos do cristianismo, ou seja, é a prova prática de que tudo aquilo que Paulo havia pregado funcionou, deu certo e a Deus seja a glória para sempre. Amém? Queridos, a minha oração é que você se torne interessado em estudar os evangelhos, como também as epístolas, que são de fundamental importância para todos os cristãos. Obrigado pela paciência, pelo carinho, obrigado por ter recebido as aulas online, obrigado pela sua fidelidade às parcelas, às contribuições, às mensalidades, mesmo na nossa ausência presencial. Isso nos dá força, isso nos dá ânimo. Pode por mim, o cansaço, ele vem, mas a alegria em servir supera tudo isso. Obrigado, Deus te abençoe, até a próxima aula, na próxima a gente está junto presencialmente. Fica com Deus.